Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue. Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei que hora que você vai assistir. Está no ar mais um CoachCast. E no episódio de hoje nós vamos dar sequência ao assunto mães atípicas. Os desafios das mães atípicas, os direitos das mães atípicas, as coisinhas que está acontecendo aí, que eu andei buscando um pouco aí dos últimos dias sobre o assunto. Já comecei a descobrir algumas coisas, vou dizer uma coisa para vocês, viu? Vou entrar pra briga. Não dá para aceitar que profissionais usem a dor das mães, a dor das famílias para gerar dinheiro, para fazer dinheiro. Eu tive algumas informações recentemente que sinceramente me deixou pasma. E eu trouxe uma convidada hoje, mais uma vez, que ela vive essa realidade dos desafios de ser uma mãe atípica, dos desafios de você precisar de uma prestação de serviço, seja de saúde, seja de educação, seja de assistência. E ela sabe, como mãe atípica e como terapeuta e acolhedora dessas mães, o como é precário e como é realmente desafiador. E é dentro dessa proposta que hoje eu trago mais uma vez a Jeane França, terapeuta e idealizadora do programa de acolhimento Mãe Girassol, que tá fazendo um belo trabalho. Eu digo a vocês, viu, gente? Vai lá no perfil dela e acompanhe, porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. É de tirar o chapéu. É com muita satisfação, é com muita honra que eu trago ela mais uma vez. E mais tarde, nos bastidores, eu vou trazer outra proposta de trabalho junto com ela, porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. Precisamos fazer algo. Não dá pra gente olhar para as coisas, romantizar, normalizar o que tá errado. E diante disso, eu quero desde já, mais uma vez, agradecer, Jeane, por você ter aceitado o nosso convite. Aceitar estar aqui no CoachCast, utilizando desse espaço para levar a sua mensagem, levar realmente a informação necessária e real do que como procede toda essa trajetória, essa jornada de uma mãe atípica. Porque para mãe atípica, pessoal, para você que não tem noção... Gente, fala sério. Eu tive uma unidade básica de saúde semana passada para tomar uma vacina. E aí me perguntaram se eu tinha alguma comorbidade, tá, Jeane? E aí o que aconteceu? Me embaçaram lá uma relação de comorbidades e eu disse que eu não tinha nenhuma delas. Mas que eu trabalhava como monitora de crianças atípicas. Aí a pessoa da unidade básica foi e me perguntou assim, e o que é uma criança atípica? Esse tipo de profissional que está no serviço público oferecendo serviço para sua família. A gente tem que acabar com isso. Eu estou realmente indignada com a qualidade da prestação de serviço que está se tendo no nosso município e no nosso país. E cabe a mim, a você, a todos nós a fazer alguma coisa. Seja através do microfone, seja através das redes sociais, seja no seu rol social.
Então, Jeane, muito obrigada mais uma vez. Manda aí o seu recado, porque eu vou dizer uma coisa pra você, minha filha. Eu entrei pra briga e vou dizer uma coisa pra você. Nós vamos sim, realmente, arregaçar as manguinhas pra fazer a causa acontecer. Muito obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer por mais uma oportunidade. De fato, estamos na parte 2, porque é um assunto que demanda muito atenção. E eu tô aqui já na revolta junto com a Anne, porque, de fato, como é realidade minha, de mães que eu acompanho, de fato, tem sido muito difícil. E como a demanda tem sido mais evidente, tem sido muito complicado. Então, a gente vai conversar aqui sobre alguns assuntos muito importantes. E eu quero agradecer por mais essa oportunidade. Muito honrada por voltar aqui. Já estou me sentindo em casa. E a cada um de vocês que estão nos acompanhando. Então, Jeane, eu recebi recentemente no nosso programa uma advogada que também ela luta pela causa das mães atípicas e ela trouxe algumas informações sobre os direitos da mulher e das mães atípicas. Você, como uma mãe atípica que está na linha de frente, não só vivenciando o desafio, mas acolhendo e amparando mulheres que também enfrentam esse desafio. Quais são as barreiras que vocês têm enfrentado? Quais são os processos que vocês têm transitado e que tem tido êxito, que não tem tido? Qual é a sua orientação com relação a isso? Fala um pouco sobre essa questão dos direitos para as nossas ouvintes, porque eu tenho certeza que muitas ainda não tiveram essas informações e muitas das vezes elas não conseguem brigar por esses direitos justamente pela falta de informação. Isso. A falta de informação, infelizmente, vem por conta de uma cultura que não nos alimenta a buscar, a conhecer sobre os nossos direitos. Então, nós vivemos à mercê daquilo que nos dão. Sim. E, assim, alguns avanços que nós temos tido em relação a isso, vamos falar um pouco do lado bom, mas vamos falar mais também da outra parte. É a questão de respeito e prioridade nos lugares. Tem melhorado bastante. A questão do cordão de identificação tem ajudado as pessoas a olharem e entender um pouco o certo comportamento das crianças. Mas ainda assim é muito difícil a questão da acessibilidade dos profissionais que as crianças estão precisando para que os prejuízos que têm todos os dias, tanto elas, as crianças, como as mães, para que elas possam viver um pouco melhor. Então, ainda há uma demanda muito grande de crianças na fila de espera, esperando os profissionais. Nem todo mundo tem condições de estar pagando 300, 400 reais em uma hora de consulta, não desvalorizando o trabalho dos profissionais, mas essa acessibilidade aos profissionais para ajudar nas intervenções das crianças é um dos desafios que nós mais temos enfrentado. Uma outra coisa que assim, eu tô muito mais a par, né, dessas temáticas nos últimos meses, e eu me relaciono com alguns profissionais da área. Uma outra informação também que eu recebi esses dias é da dificuldade que está se tendo, né, de monitores nas instituições de ensino. Sim. As crianças, elas estão não estão tendo acesso à escola por falta de monitor. Dentro dessa situação, Jeane, hoje, por que isso está acontecendo? Hoje não tem profissionais que se capacitam para atender essas demandas, ou o poder público simplesmente não está se preocupando com esse detalhe, questão de abrir concurso, enfim. Dentro dessa realidade que vocês enfrentam hoje, qual é realmente assim, a real situação do porquê dessa falta de profissionais para oferecer esse tipo de acolhimento? Há uma mistura, né, de todos esses pontos que você falou. Mas nós podemos identificar aqui o ponto da questão de ter mais profissionais. Porque os que têm não estão tendo acesso a esse conhecimento. A questão do diferenciar o atendimento de uma criança atípica, de uma atípica. Até mesmo porque em uma sala de aula, muitas das vezes, tem mais de 3, 4 crianças atípicas, que precisa, muitas das vezes, uma criança só ter um para ela. Então, imagina em cada sala. Isso é falando de uma escola pequena. Sim. Agora vamos falar referente à nossa cidade e ao estado. Se cada criança ter um cuidador para o poder público... São 75 municípios, só aí. Se fosse uma escola por um município, seriam 75 profissionais. Então, infelizmente, a demanda de crianças atípicas é muito grande. Cada criança necessita de um tipo de suporte.
Tem crianças que praticamente estudam mais fora da sala do que dentro da sala. Entender a realidade, quando ela precisa se movimentar, para poder ela ali estar se regulando, para poder absorver o que está sendo abordado dentro da sala. Então, imagina só, que mudança do tradicional, da educação tradicional, para estar trazendo esses detalhes, se atentar aos detalhes de uma criança que não consegue ficar muito tempo na sala, precisa sair mais cedo, que ela precisa ficar sozinha em um canto, uma pessoa ali que ela goste que fique com ela. Então são muitos detalhes que, se for para colocar na ponta do lápis, sai mais caro. Infelizmente tem sido desafiador para os profissionais que têm abraçado, tem profissionais que têm buscado e estudado do seu próprio bolso, têm investido de si próprio para poder ajudar por conta da sensibilidade humana mesmo diante da situação que eles veem na sala de aula. E tem outros que estão fazendo pouco caso, muitas das vezes, porque não ou empurrando com a barriga, né? Porque infelizmente é uma coisa também uma coisa que a gente não pode ignorar. Felizmente muitos professores eles exercem suas funções nas instituições realmente assim, tapando o sol com a peneira, né? Ele tem o cargo, mas trabalha também em condições precárias. Às vezes é uma falta de estrutura, a coordenação, a equipe pedagógica também não oferece um suporte adequado. Imagina só, para um professor que ele tem dentro da sua sala de aula uma turma com 38, 40 alunos, que é o comum, pelo menos na época que eu estudava, esse era o número comum. E aí dentro desse grupo, né, de uma faixa etária, vamos supor, de 7 a 9 anos, crianças normais já é um BO. Isso. Já é BO. Tá? Não adianta a gente aqui querer romantizar, porque não é. É muito fácil para eu, como mãe, para algumas mães pegar o seu filho, botar em casa e botar na escola e achar que é a obrigação da professora educar ele, não. Controlar. Não é. O papel do professor é lecionar, é passar o conteúdo pedagógico. Isso. Educação, orientação, é responsabilidade nossa de pais. Nós, como pais, precisamos ser parceiro das instituições de ensino. Sim. Aí vem uma professora que, dentro dessa turma de 38 a 40 alunos, tem 3, 4 crianças atípicas. Gente, ela sozinha não tem como dar conta. A gente não pode simplesmente querer cobrar também do professor essa responsabilidade. É justo, verdade. Então, a gente tem que ter consciência de que para o pai e para a mãe já lidar com a criança típica já é desafiador. Imagine para uma professora que está com um grupo de crianças e que nesse grupo de crianças tem de 2 a 4 crianças atípicas na sua turma, e se não tiver um suporte, ela não tem como realmente dar conta. Até porque nem pode isolar essas crianças, porque tem a questão de trabalhar a socialização. Exatamente. Vai ter uma sala somente de autistas? Não pode. Como é que eles vão aprender a conviver com os típicos? Isso. Isso faz parte também da vida terapêutica da criança, do adulto, para que consiga se relacionar com as pessoas na medida dentro dos seus limites. É importante não ultrapassar os limites daquela criança, mas ela precisa estar no ambiente, e até para trazer conscientização para aqueles que demais. São típicos. Sim, para os demais. Sociedade é isso. Somos diferentes, tanto no desenvolvimento neurológico, também no físico. Então, cada um temos nossas diferenças. Então, na questão da criança atípica e atípica, a mesma coisa. Então, não tem como isolar para poder ficar 2, 3 atendendo ali aquela criança. São todos atípicos aqui, então vamos trazer só aqueles que trabalham com crianças atípicas e isolar dos outros. Aonde nós vamos estar ensinando sobre se relacionar, tanto para aqueles que não são, para ter a empatia, o respeito, sim, e daqueles que são, pra aprender a se desenvolver. Perfeito. Mesmo num mundo diferente também. Foi interessante você ter trazido esse ponto, porque para as pessoas que não entendem, eles podem trazer isso como uma solução, né? Por que não montar uma sala só de crianças atípicas? Mas a inclusão social faz parte do processo terapêutico da criança. Então, realmente, é uma solução inviável. O que é viável é realmente o poder público se atentar a essas demandas e investir na capacitação profissional, sim, tá? Para aumentar a demanda de profissionais para oferecer esse processo de acolhimento, esse serviço, e realmente entender que dentro do poder público, né, um gestor público, ele precisa olhar realmente a demanda para oferecer
a possível solução. Eu estou fazendo um curso em ciências políticas. Aguardem. Justamente para entender, porque a minha área já é a área de gestão. Então, o que foi que eu entendi? A minha área é gestão, a diferença de gerir um município para a gestão comercial é porque eu vou atender uma demanda maior de pessoas. Então, vamos supor, trazendo para a realidade do nosso município, se hoje nós temos uma maior demanda de escolas com profissionais que vai atender, que vai ter um maior número de monitores para crianças atípicas, de creches, tá? De redes de apoio que vai gerar o acolhimento para as crianças, mas para as mães também. Programas de capacitação profissional para que essas mães venham desenvolver alguma atividade comercial para melhorar sua renda e poder oferecer, já que o poder público ainda não oferece uma quantidade suficiente de profissionais de saúde, pelo menos que ofereça possibilidade dessas mães obter renda para poder, pelo menos, pagar uma consulta digna. Então, assim, são muitas demandas que precisa, sabe, pessoal, ser analisada. Não dá pra gente, como eu falei no início desse programa, não dá pra gente fingir que não é comigo. Porque eu não tenho mãe atípica, porque eu não sou uma mãe atípica, eu não tenho uma criança atípica, eu simplesmente vou olhar e achar que cada um que se vira. Não, cara, não é por aí. Não é por aí. E aí, Jeane, trazendo um pouco sobre a questão dos direitos, como é que as mães hoje têm buscado ter acesso a esses direitos, as informações que isso tem chegado realmente para elas de uma forma que elas entendam aonde buscar, como buscar. Elas têm sido assistidas de fato quando elas são direcionadas para adquirir, né, esse direito que elas têm para oferecer esse suporte. Como é que tem sido isso dentro do grupo hoje de apoio e de acolhimento que você está desenvolvendo lá no Santa Maria? Então, lá no grupo, sempre converso individualmente com elas mais sobre esse assunto. Indico o caminho. Algumas já sabem, se referem ao INSS, mas muitas das vezes tem uma grande dificuldade e precisa de uma ajuda de um advogado para poder acelerar. Para poder ter alguém ali com você, ou seja, para você não se sentir só. Então, tem sido ainda muito lento, processo muito lento. Tem as unidades básicas que tem as assistentes sociais que têm dado um suporte, que têm orientado as mães que têm buscado. Nós trabalhamos isso lá também, com as mãezinhas que têm dificuldade. Tanto que nós vamos fazer na próxima semana esse evento para que elas possam ter conhecimento. Porque Sim. O que tem feito muitas mães padecerem é a falta do conhecimento. Por isso é importante termos essa ligação. Mas ainda tem sido muito difícil as mãezinhas acessarem os conhecimentos que vêm ajudar ela a chegar a um ponto final. E se tratando da renda dela, dificulta mais ainda porque ela não consegue viabilizar algo que ela possa custear as terapias. Sim. Então, depende muito do sistema único, depende muito do INSS, então fica tudo muito engessado. E o tempo vai passando, os prejuízos vão aumentando e aquela mãe entra em desespero e acaba acontecendo muitas coisas no relacionamento por conta de não ter uma solução. Sim. Então, não atinge somente uma criança que não está tendo terapia ou uma criança que não está recebendo um benefício. Atinge o relacionamento. Todo o núcleo familiar, né? Porque mexe no financeiro, mexe no psicológico, no emocional da mulher, consequentemente mexe no emocional do esposo também. Então, sabe, não é somente falta de terapia ou por conta de valor de um benefício. Mexe com toda a estrutura da família. Então, tem sido algo muito difícil. As mães, muitas das vezes, não sabem nem para onde correr. Recentemente, eu atendi uma mãe que ela não sabia nem por onde começar. Graças a Deus, ela está bem encaminhada. Estou até bem perto dela ali para orientar. Já avisei que nós teremos essa ação justamente para ela ficar ali, bem antenada a cada passo. Então, as mães que estão nos assistindo, se você estiver se sentindo só, sem orientação, busque ajuda, alguém que possa estar conduzindo você. Porque se você estiver sozinha, certamente vai ficar mais difícil. Perfeito. É mais complicado você sozinha. Uma andorinha sozinha para fazer verão é complicado. É verdade. É uma unir a outra para se fortalecerem. E no caso, Jeane, uma outra situação que
que inclusive numa ação que nós promovemos aqui no Instituto Arte da Fé, é a questão de informações controversas. Ah, porque disseram que tal coisa. Ah, porque disseram que tem direito disso. Ah, porque se você tiver tal benefício, vai cancelar aquilo. Tem muitas mães hoje que estão se tornando resistentes a essa busca, sim. Justamente pelo medo dessas informações contraditórias. Como é que tem sido isso no convívio entre vocês? Então, de fato, já ouvi muito sobre isso também. Algumas mães têm muito essa queixa. E até eu, em um certo momento, achei que seria verdade. Mas como é bom a gente buscar na fonte a informação. Então, cada caso precisa ser estudado para saber quando vai acontecer isso ou não. Mas trazendo de uma forma geral, que amedronta uma mãe que já tem um Bolsa Família ali certinho todo mês, e ela tem medo de arriscar e ficar sem aquele pouco. Mas, na dúvida, busque uma orientação. Até porque, se é um direito da sua criança receber o BPC, é algo que vai ser mais seguro, um valor a mais para poder dar uma assistência melhor para a criança, correto. Tanto na alimentação, para as terapias, e não só para a criança, para a mãe também, porque a mãe precisa comer, precisa se vestir, precisa ser mãe e mulher, é isso que eu bato na tecla lá com as mãezinhas. Nós precisamos nos cuidar e nos valorizar. Como mãe atípica, eu poderia estar aqui totalmente descabelada, porque infelizmente é uma situação triste, que eu sei que é difícil, eu não quero romantizar aqui, eu sei que cada mãe tem a sua realidade. Sim, sim. Eu tenho a minha, com a mentalidade que eu tenho hoje, mas alguns anos atrás foi muito difícil eu conseguir me adornar por fora, porque dentro de fato não estava bem. Então é muito triste, porque tem mãezinhas que emocionalmente não tem nem coragem de se amar. Não tem coragem de se amar, de se valorizar, porque acha que, de fato, o tempo da vida dela é muito para aquela criança. Mas ela não pode se esquecer, isso que a gente bate muito na tecla, as mãezinhas choram. Mas é uma realidade, porque eu já passei por isso, de momento de você só querer viver para a criança ali, esquecer que você merece ir ali fazer uma unha. Julgar muito pelo seu exterior. Não, e sem contar, Jana, você trouxe um ponto aí, porque assim, muitas das vezes, aquela mãe, ela tem que fazer uma escolha, né? Pagar a manicure ou juntar para poder pagar uma terapia. Pagar a manicure ou poder comprar o alimento, que a criança às vezes tem uma seletividade com relação a alimentar. Pagar a manicure e fazer o cabelo ou comprar a medicação que ele precisa. Então, às vezes, não é porque ela não quer... Isso. Ou porque o emocional realmente está fragilizado. Mas às vezes também não é só isso. É a questão da escolha, da prioridade. Estou falando isso porque eu vivi isso. Não como mãe atípica, mas uma fase da minha vida eu tinha que escolher. Se eu ia para o salão ou mantinha aquele valor para poder pagar minha conta de água, minha conta de energia. Porque mãe solo de 4 filhos. Então eu tinha que priorizar algumas coisas. Sim. Eu passei uma fase que eu não levava os meus filhos no supermercado. Por quê? Porque se eu levasse eles no supermercado, eles me iam pedir as guloseimas e eu não tinha como dizer assim, não queria dar um não. Para evitar o não. Para evitar o não, eu não levava eles para o supermercado comigo. Porque eu tinha que, se eu levasse, eu tinha que ter que escolher. Eu comprava guloseima ou comprava o feijão. Então, essa questão é interessante você abordar. Por quê? Porque às vezes as pessoas julgam. Isso. Julgam, né? Ah, porque é desleixada, porque é isso, porque é aquilo, blá. E aí é onde entra algo que eu venho trazendo nos meus discursos. Se você se veste bem, se você se cuida, né? Ah, porque não tá nem aí pro filho, que não sei o quê, blá. Verdade. Se você não se cuida, você é relaxada. Se você tá gorda, é porque tá comendo demais. Se você emagrece, você é anorexa. Então, cara, vou dizer uma coisa pra você. Você não vai conseguir agradar ninguém, viu, mãezinha? Verdade. Porque nem Jesus agradou a todos. Isso. Nem Jesus agradou a todos. Agora, cabe a nós, como sociedade, parar de julgar. É uma coisa que eu venho também trabalhando muito aqui nos programas. Julgue menos, rotule menos e acolha mais. É verdade. Procure saber por que aquela mãe... Você já me falou algo aqui, eu já tô com uma ideia. A gente vai conversar sobre isso, tá? A gente vai conversar sobre isso. Por quê? Porque muitas das vezes aquela mãe não faz não arruma o cabelo, não arruma a unha, não cuida... Não é porque ela não quer, não. É porque às vezes o recurso financeiro dela é limitado. E se ela fizer aquilo, vai faltar para a criança dela.
E isso estamos falando de uma mãe solo. E o mais triste ainda é quando essa mãe é mãe solo de marido presente fisicamente. Né? Então, é uma realidade. Fala sobre isso. Cadê Jezebel agora aqui pra me ajudar no megafone dela? Jezebel, amiga, faltou você com o megafone. Fala sobre isso. Isso é muito difícil. Eu dou graças a Deus, porque eu tenho meu esposo que me dá Louvado esse seja suporte, Deus, que Deus abençoe você, meu irmão, que lhe conserve assim. Mas eu sei que tem realidades muito tristes. Porque ela é a mãe, é o pai, é a avó, é tudo muitas das vezes. Porque o que acontece? Ela é abandonada. Até amigas, as pessoas abandonam porque ela não tá mais naquele contexto ali. Não é mais interessante ela estar ali naquele contexto. E, infelizmente, maridos abandonam suas esposas porque descobrem. Mostrou o lado pra eles. Tchau, fui embora. A Jezebel no programa, quando eu entrevistei ela, ela pegou o megafone. Covarde! Você é um canalha! Você é um canalha! Mas, infelizmente, o que acontece com a mãe dessa? O mundo dela cai. Primeiro, o laudo ali já derrubou ela totalmente. Derrubou. Ainda vem alguém que disse que era meu amor, que estava ali comigo e abandona. Imagina a mentalidade, a autoestima dessa mulher, Acaba, tudo. Não ficou nada. Só ficou ela, o amor pelo filho. Então ela vai ter... o desafio, né, de enfrentar tudo aquilo sozinha. Se ela foi sempre amparada, se ela sempre esteve ali, ela vai ter que aprender a ser só pelaquela criança. Porque, infelizmente, muitas pessoas abandonam, a família abandona. Então, ela tem que iniciar uma vida ali, pós-laudo. Com as desconfianças, a gente vai levando. Sim. Mas, quando acontece de ter um laudo, muda totalmente a vida de uma pessoa. Principalmente quando não há uma mentalidade, tanto do esposo, dos parentes ali próximos, e também dela mesma, até para ela conseguir se acolher. Sim. É por isso que quando essa mãe recebe esse laudo, o acolhimento devia chegar mais junto, porque precisa se estudar a realidade daquela mulher para saber o desafio que ela vai enfrentar, né? Como eu vou acolher essa mãe? Para mim, as pessoas que me conhecem, acompanham, pode achar que poder trazer um título assim que para a Jane deve ser muito mais fácil. Eu não vejo ela descabelada, eu não vejo ela chorando, eu não vejo ela fazendo coisas, mas só Deus sabe. Só Deus sabe os bastidores. Só Deus sabe os dias cinzentos, só Deus sabe os dias difíceis, até mesmo de uma autorregulação minha para lidar com uma regulação de outra pessoa pequena que ainda está crescendo e se desenvolvendo. E até para você oferecer o acolhimento do trabalho terapêutico com as mães, né? Porque assim, a gente não consegue oferecer a cura quando nós estamos doentes. Então, para nós terapeutas ainda se torna mais desafiador, porque a gente tem que trabalhar a nossa regulação emocional para poder conter diante de alguns relatos, porque imagina só, você trouxe aí esse relato, né, da mãe que recebe o diagnóstico que já automaticamente o cônjuge abandona. Cara, desmorona-se tudo. Eu vivi uma situação como essa, sabe? Eu vivi uma situação de se abandonar com os meus filhos, mas eu fui à luta. Então, imagina para uma mãe atípica que vai ter que agora lidar com uma nova realidade sem acolhimento. Então, já está o abalo emocional pelo diagnóstico, pelo abandono e pela consciência que ela tem agora de que vai ter que lidar com tudo aquilo sozinha. E o que é mais triste, Ana, é que para se conseguir um benefício, acha que é pra gente ficar luxando em casa ou ficar sem fazer nada. Mas se uma mãe recebe um diagnóstico, qual vai ser a jornada daquela mãe? Neuroterapia, várias vezes na semana, sempre estar indo por saúde. Então, a vida da mulher para o mercado de trabalho, zero possibilidade. Como CLT, se ela não tiver uma rede de apoio segura, não é qualquer rede de apoio, alguém que realmente entenda, não, essa criança precisa de um cuidado especial. Eu não me vejo em condições de deixar a minha filha com minha mãe. Ela tinha a idade dela, tem as limitações dela. Então, vou ter que correr atrás. Eu e o marido vou ter que correr atrás. Se eu tivesse só, eu teria que correr atrás. Se eu tivesse possibilidade dela ficar com ela, beleza. Mas se não. Então, quando a gente recebe um laudo,
seria que meio que instantâneo a gente ter que receber um benefício para dar assistência para essa nova jornada, porque a mãe, ela, financeiramente, se trabalhava, acaba deixando de... Tem que deixar de trabalhar para poder dar um suporte. Ou se não, vai ter que se virar nos 30 para trabalhar e levar a criança para terapia. E qual é a empresa que quer contratar uma mãe que tem que sair 3 a 4 vezes na semana para levar a criança na terapia, em um médico? Ninguém quer. É um outro ponto também que a gente pode estar buscando realmente a parte de conscientização das empresas, né? Inclusive, eu desenvolvi uma metodologia onde eu ensino as mulheres a utilizar o ciclo menstrual para gerenciar a própria vida. Onde dentro desse processo de ciclo de 28 dias, são 2 períodos durante esse ciclo onde nós temos capacidades e habilidades ampliadas. Então, a gente consegue produzir muito melhor nesses 14 dias, porque a gente utiliza de uma forma estratégica esses 2 períodos. E os 2 períodos que a gente está um pouco mais lenta, a gente vai utilizar também de uma forma estratégica para que a gente não se puna, para que a gente não morra no processo. Sim, sim. E aí é onde entra. Imagine para uma mulher que está enfrentando um desafio como esse, que não tem acesso a essa informação, e aí trabalha numa empresa, mas aí a empresa, ao invés de compadecer, de empatizar com isso, aumenta, né? Porque às vezes, vamos supor, tem mulheres que trabalham a jornada de 12 horas. Imagina. E aí, se as empresas, vamos refletir agora, se as empresas entendessem que existe 2 períodos que a mulher, ela consegue produzir 2 vezes melhor, 2 vezes mais, se utilizar de uma forma estratégica. E aí você, como empresário, liberasse essa mulher nos 3 primeiros dias do ciclo menstrual dela para ela poder se recuperar, se resguardar. Mas quando ela voltasse, essa mulher mandar ver de uma forma que você simplesmente... Caramba, não, se eu soubesse que era tão benéfico, eu já teria aplicado isso dentro da minha empresa. Então, bem assim no caso de uma mãe atípica. Imagina se as empresas, elas entendem que essas mães, elas precisam desse tempo para dar o suporte para o filho dela. Automaticamente, uma vez que ela consegue cumprir essa jornada, ela volta com menos tensão, menos preocupação. São visões estratégicas que eu, como consultora empresarial, já estou passando para vocês. Se a sociedade começar a olhar de uma forma realmente ampla, ter uma visão macro do como a gente pode utilizar esses mecanismos para favorecer o colaborador, oferecer uma qualidade melhor, sabe? Produção aumenta. A produção tem que investir em quem faz. A produção aumenta, porque eu tenho certeza que se as empresas dissessem assim, não, a senhora é mãe atípica, tudo bem, você não vai perder o seu cargo por conta disso. A gente vai diminuir a sua jornada de trabalho em X horas semanais para a senhora ter, sabe? Aquela colaboradora, cara, ia ficar, sabe? Como seria bom. Foi de grátis, viu, essa dica, viu, empresário? Foi de grátis. Foi de grátis. Mas voltando para a questão dos acolhimentos. Esse tema, Jeane, me chamou bem a atenção, porque realmente você também trouxe um ponto que seria muito interessante, que as instituições, o poder público, os grupos de apoio, né, e as empresas, inclusive, quando a mãe recebesse um diagnóstico como esse, automaticamente já tivesse um suporte, assim, peraí, opa, agora é uma nova realidade. Sim, sim. Então você precisa de um amparo. Isso. Existe hoje algum representante que tem um projeto, algo do tipo, que possa estar levando para o poder público, para que possa realmente assim norteá-los e alertá-los para essa necessidade? Você já procurou saber sobre isso? Não, eu só acompanhei alguns trabalhos de alguns espaços, inclusive o Espaço Cuidar, a do Santa Maria. Eu vi alguns movimentos também de estar acolhendo mães atípicas. Eu fiquei, graças a Deus, mais um espaço para poder acolher, porque eu não tenho como acolher todas. Sim, a demanda é muito grande. Então, quanto mais tiver espaços que venham ajudar as mãezinhas, melhor ainda. Então, quanto mais as mães tiverem acesso a esses lugares, vai melhorar todo o sentido. Tem a questão também da assistência social,
Eu falo muito de assistência social porque lá da unidade a qual eu faço parte, Elizabeth Pita, ela, assim, uma pessoa maravilhosa, acolhe muito bem as pessoas, então eu tenho muito Louvado como ela é uma seja referência. Deus. É aquela que quando parte na porta dela, um beijo, Paulinha, que quando correm atrás dela para orientar, ela sempre tá ali disposta, ela sempre, na medida que ela pode ajudar, ela ajuda, ela orienta. Então é bom quando as unidades de saúde estão com essa mesma visão. Com essa mesma perfeito. visão, né? É muito De importante. acolher. Isso, Perfeito. porque não é só... Foi muito triste esse relato que você falou, chegar na unidade e perguntar o que é. Você precisa Uma ver, pessoa você precisa ver a minha cara, Geane. Estezinha, se tivesse lá, ela ia dizer. E Ó, bem alto, no megafone ia ser pior ainda, que ia Eu- ficar mais alto ainda. eu fiquei pasma, porque eu digo assim, se fosse em qualquer outro local, eu até É. entenderia. Mas numa unidade de saúde, principalmente num período onde se fala tanto, a pessoa me perguntar o que é criança atípica, eu olhei assim, não tem aqueles memes dos gatos no eu falei, "Hã?" Pronto, foi o que eu pensei em fazer. Hã? Como assim? Sério? Eu digo, gente, e ao mesmo tempo revolta. Ao mesmo tempo revolta de ver o nível de profissionais que o poder Isso. público está colocando nas unidades. Não é que a gente precisa ser expert, mas pelo menos ter uma Não, noção. 100%. Até porque aquele profissional que está ali de linha de frente, se uma criança se desregula, se de repente a mãe entra na fila, assim, na frente, com prioridade, e é chamada a atenção por aquele profissional, a gente tá furando fila, Diga aí. aí a mãe toda constrangida, ou se ela tiver, Não, e de ainda fato, arruma uma revestida de confusão. conhecimento, E ainda- ela vai se E ainda posicionar. arruma uma Se não- confusão com os outros, né? Porque no final acaba expondo a mãe a um conflito com as outras pessoas. E dependendo da realidade, em que vai dar essa conversa? Você tá entendendo? Então, assim, é um alerta Eu já passei por isso, viu? já, né? Já Tô na dizendo. fila da farmácia, eu me aproximei e umas pessoas estavam olhando pra mim de forma estranha. Eu tava totalmente ali tranquila e só ouviram os burburinhos. Eu só não fui atendida porque eu tinha esquecido um papel em casa e não fui. Mas se eu tivesse com minha receita ali, eu teria ido sido atendida e depois eu ia falar, senhora, eu sei dos meus direitos. Sem descer do salto, sem nada, mas eu estava ouvindo os burburinhos, porque eu me aproximei sabendo que eu poderia ser a próxima ali. Sim. Então, se a gente não conhece os nossos direitos, por mais simples que sejam, mas os essenciais, a gente vai ficar sofrendo. Fale sobre isso, Jane, porque às vezes é uma coisa que tão simples, mas que muitas das vezes a mãezinha é no supermercado, é numa padaria, acaba não tendo, Isso. né? Acaba se privando por achar que não, mas ali eu não posso, sabe? Fala um pouco sobre isso, é interessante elas saber que elas têm esse direito em algo tão simples. Isso. E agora, então, que estamos só aguardando a prefeita liberar o dia aí para que a gente consiga fazer a carteirinha do autista, que de fato ali vai viabilizar melhor a questão de prioridade dos lugares. Tem crescido muito o respeito, a empatia, as pessoas de fato assim, têm dado oportunidades, porque é direito da criança, do autista, enfim, de alguém que tem alguma necessidade especial, de estar tendo prioridade. Mas essa carteirinha vai ficar algo muito mais legal, Perfeito. porque tem que ter algo da prefeitura que de fato mostre autorizando que aquela pessoa ali ela tenha aquela liberdade. Mas as carteirinhas de identificação já servem para isso. Então, é muito difícil chegar numa fila de um lugar e as pessoas ainda achar que você está furando fila. É. Falta de conhecimento vai fazer com que mãezinhas acabem entrando em uma briga. E até se privando, vendo que a criança está ali se desregulando e ela está ali na Isso. fila, lá no final da fila, esperando, porque não vou não lá pra frente, porque se eu for lá pra frente vão falar alguma coisa Não, comigo. imagina num supermercado entre o dia 28 e o dia 5. Mãezinhas, eu vou dar uma dica para vocês. Não vá fazer compra nesse período. Primeiro, porque eles botam os preços lá em cima e diminui a oferta de produtos. Você só vai ter a escolha de 2 produtos, esse ou esse, tá? Já fica essa dica também. Ah, Só que imagina você ainda ir pro supermercado nesse período, enfrentar supermercado lotado, os preços lá em cima e ainda tá sua criança, tadinha, se desregulando e a senhora tá ali naquela fila imensa por não saber que eu só tenho o direito de ir logo pro início da fila, ficar ali expondo
a senhora a essa situação, a essa tensão, porque a mãe fica tensa. Muito. A mãe fica tensa. Eu tô falando isso porque eu recebi uma convidada aqui pra entrevistar e ela teve que vir com as 2 crianças atípicas dela. E na hora que um deles começou, ela ficou preocupada. Eu disse, mulher, calma, relaxa, pode deixar. Sabe? Então, eu sei como Isso é. É tenso. É muito tenso. Muito tenso. Então, é importante que ela saiba que elas têm esse direito, sim, independente delas terem algo que informe ou não. Porque, queira ou não, imagina só, se numa situação como essa criança se desregula a ponto de causar um dano, não só a ele, mas dentro do estabelecimento. E algo muito interessante, que eu também tive essas informações por esses dias, já tem um tempo, na verdade. Entre uma criança autista e um idoso, a criança autista, ela tem prioridade. Porque também são prioridades. Sim. Mas a questão emocional entre um e o outro, qual é a mais fragilizada ali? É uma informação A que da é importante criança. ser Eu achei muito compartilhada. interessante Perfeito. isso. Porque tem supermercados que têm a fila de prioridade. Sim, sim. Mas aí tem vários idosos ali. Como é que isso funciona? Se você acaba estando no final de uma fila grande também. Então é importante saber desses detalhes para que a gente tente trazer um pouco mais de leveza. Porque a vida é muito difícil. E se a gente não tiver esses pequenos conhecimentos que vai trazer, assim, se for somando dia a dia esses detalhes, traz mais leveza, agiliza, né? Agiliza bastante a nossa vida. E minimiza, né? Minimiza o desgaste emocional, porque já é tenso, já é desgastante a rotina das mães atípicas. E aí, como eu falei, é no supermercado, é numa padaria, é numa farmácia, no banco, sabe? Então, porque no final você não tem como deixar, vai ter que levar. Para onde for, vai ter que levar. Verdade. Né? Então, no final, são informações que para alguns pode ser irrelevante, mas para quem vive o dia a dia de uma mãe atípica é muito importante. muito Por quê? importante. Porque ela vai chegar num banco, ela já sabe do direito dela e ela vai diretamente ser atendida. Ela vai no supermercado, ela já conhece o direito dela, ela vai diretamente para ser atendida. Então, ela diminui a exposição ao estresse, tanto dela quanto da criança, e já conscientiza as outras pessoas também. Porque essa parte do idoso foi interessante você ter trazido. Porque tem idosos, né, que, pelo amor de Deus, que compram eu briga, sou uma pessoa que respeito todos, tá? Quem me conhece sabe. Idosos, LGBT, crianças, animais, eu respeito todo mundo. Mas tem idosos que realmente eles abusam do direito dele. Sabe? Abusa dos direitos dele. Eu tô falando isso porque eu vi uma situação no período que eu tava problema de coluna, eu tava de crise, realmente sem andar, eu tava sem andar na época, e aí eu tive a necessidade de ir ao supermercado, fui até amparada com um dos meus filhos, e mesmo amparada, enganchada com uma das minhas filhas, eu fui pra ser, e simplesmente quase, aí Raquel, que Raquel sendo Raquel, ninguém mexa com ela, soltou o verbo. Então, às vezes, não é que a gente tá querendo faltar com respeito a idoso, mas tem idoso também que abusa. Isso. E nessa informação é importante porque quem vê a mãe atípica que tá arrumada e tal, aí acha que quer tripudiar. E não, ela só tá dizendo o direito dela. E a gente precisa ter essa consciência. Trazendo mais um pouco sobre o trabalho que você está desenvolvendo, Jeane, de acolhimento hoje com as mães. Além desses desafios, né, que você tem encontrado, essas demandas do abandono, né, porque essa parte do abandono das pessoas, das pessoas que poderiam apoiá-las, é algo que realmente é tenso, sabe? É tenso. Como é que diante desse desafio, porque além de você ter o desafio de cuidar do seu processo, você tem que cuidar do processo dos outros. Como é que tem sido isso para você durante as terapias, durante o trabalho em si? Como é que funciona esse desafio? Acaba sendo um terapêutico também, porque não foi em vão, há um propósito nessa dor, justamente para acolher outras mães. Perfeito. Porque eu sei o quanto é difícil você não ter conhecimento, não ter o autoconhecimento, porque quando a gente se depara, não só diante de um laudo, diante de uma criança autista, uma criança PCD, enfim, é sobre você estar munida por dentro para poder lidar com os desafios. Então, tem sido uma experiência muito boa, cada dinâmica, cada tarefa que a gente faz com elas se descobrem, isso é muito bom, quando vê elas se cuidando mais, trazendo depoimento, naquela vontade de sempre estar ali com a gente, então isso é bom. Tem uma mãezinha que ela disse que não gosta
de estar frente a frente com a psicóloga. Porque também ela é autista, mas ela não se dá bem com esse ambiente. Mas eu disse até ela, então eu estou na vantagem, eu estou sendo privilegiada, que a senhora já está fazendo terapia aqui com a gente, só que é em grupo. E ela, mas aquele... E que se torna mais desafiador, né? Sim. Porque imagina, dentro do consultório tá 2 pessoas, o que conversa fica ali dentro. Isso. Num grupo, numa terapia em grupo, é um grupo de pessoas. Então, você acaba compartilhando com mais pessoas, Sim, se expondo sim. para mais pessoas. Isso. Né? Então, é aí onde está a diferença. A questão do acolhimento. Às vezes, você está dentro do consultório e o profissional, não aqui desmerecendo os profissionais Não, da área de verdade. psicologia, tá, pessoal? Não se trata disso. Mas, às vezes, ele transparece uma frieza que acaba a pessoa, ao invés de se soltar, ela se fecha. Volta mais ainda. Ela se fecha. Mesmo. E aí, o que ocorre? A pessoa realmente bloqueia, ela não consegue compartilhar, ela não consegue passar para o profissional o que ela está sentindo, o como ela está sentindo. Então, dentro de um grupo onde, por mais que tenha mais pessoas ali, quando você se sente acolhido, Isso. você desarma Se sente à o medo, a vergonha, Isso. sabe? Tudo isso se desmonta. E é isso que eu trago para elas. E eu sempre falo isso. Aqui é o ambiente onde a gente pode se acolher, pode falar uma para outra, é pra gente chorar. Se você quiser vir para chorar, hoje mesmo nós não tivemos por conta do tempo, foi bem difícil lá, mas teve uma mãezinha que não ia porque tinha acontecido uma situação do filho ter sido desregulado na escola, então mudou todo um contexto com ela e o filho e o marido. Aí ela já estava com a voz bem ofegante, como já tivesse chorado. Aí eu expliquei para ela, eu entendo, é importante você se acolher nesse momento, chorar, precisar chorar. Mas se você puder fazer um esforço, venha, nem que seja só para chorar aqui com a gente, mas venha para conversar. Ela se animou até, mas infelizmente não teve como, mas ela já mudou a vozinha dela, eu fiquei conversando com ela. A fisiologia Sim, muda. mudou, ela tá certa, eu vou me esforçar. Qual é o endereço mesmo? Porque seria a primeira vez que ela estaria com a gente. Sim. Então, ela foi indicada por uma das mães lá do bairro também. Então, ela viria hoje com a gente, mas por conta da dificuldade de chuva, algumas pessoas tiveram dificuldade de transitar lá no bairro. Então, mesmo ali pelo telefone, eu consegui acolher aquela mulher. Muito obrigada por ter me ouvido. Então, foi muito bom. Imagina só se ela tivesse vindo. O abraço, o choro ia acontecer, mas também ela ia se sentir acolhida, abraçada, porque, pelo que eu entendi, o marido ali não acolheu ela naquele momento que o filho se desregulou, teve uma crise que ela teve que se deslocar de casa para buscar na escola. E, infelizmente, é uma situação, né, para os pais atípicos, que é muito difícil, mas é uma realidade, a questão sexual. Porque existem crianças que não dormem direito. Aí fica os dois querendo fazer festa e não tem festa. Porque a criança acorda várias vezes na noite. Às vezes quer dormir, até quer dormir. Aí Os quer pais. vir pra cama. Aí fica aquela dificuldade. Acaba esfriando o relacionamento. Por isso que é importante, ainda que em um momento de você... O casal, tô falando aqui de um casal, de uma realidade que pode ser feita. Não, é interessante você trazer essa informação, porque é o desafio de muitos, eu acredito, e precisa passar. Sem dúvida, investir em um momento... Alguém que possa, da família, ficar durante a noite com aquela criança e saia pra ele na esquina. A dica é tempo de qualidade, Tempo não é de qualidade. quantidade. É tempo de É qualidade. meia hora, pronto, com qualidade. Esquece o mundo e se Isso. joga. É 20 minutos, esquece o mundo e se joga. Porque é uns 20 minutos que, se for bem investido, se vocês se permitirem a ter essa conexão entre vocês dois, esquecer, inclusive daquele momento que vocês enfrentam com a criança típica, Sim, sim. vocês conseguem se fortalecer. Porque às vezes as pessoas assim, mas tem que ser uma semana, um final de semana. Cara, não é tempo, é qualidade desse tempo. Até porque a realidade atípica não favorece Não a isso. favorece. Não favorece. Tem que ter estratégias. Então, quando se tem esse apoio entre o marido e a mulher, um vai ajudar o outro. Não é só a mãe. Não é só a mãe que tem que estar carregando ali para terapia, para as consultas, não. O pai tem que participar, tem que conhecer para entender. Aquele momento é um momento difícil. Mas vai se ajeitar, vai melhorar. E usar
os momentos que são possíveis para isso, para não Perfeito. enfraquecer o laço. Não, e sem contar, Jeane, que assim, realmente é um outro fator. O pai, ele precisa entender que se para os dois juntos enfrentar é difícil, imagine para um sozinho. Então precisa realmente ter um pouco mais de sensibilidade. Eu fui ao shopping há 2 semanas atrás e eu vi uma cena que eu olhei assim, caramba, velho, é sério que, sabe? A mulher com a criança no braço, a bichinha, a menina dormindo, inclusive o calçado caindo, arrastando o outro e o cidadão carregando uma sacola. Eu digo, caraca, velho, ele podendo pegar essa criança, carregá-la e ficar com a sacola. Não, ele ficou carregando a bolsinha, que ele que era o bonitão fazendo compra, e a coitada da mãe com a criança no braço e arrastando o outro, e arrastando o outro. Meu Deus. Aí depois ele quer festa. Não tem festa. Não tem festa. Não deposita, festa. não tem saque. Não tem depósito. Se você não deposita, não tem saque. Não tem saque. Isso, viu? Mas é uma realidade. Se não tem depósito, não tem saque, brother. Pelo amor de Deus. Ajude, se ajude. Se ajude, se ajude. Mas é uma realidade que, se não ser administrado, enfraquece o relacionamento. Fisiologicamente, a mulher já é diferente totalmente do homem. É. E a mente da mulher, estando numa criança que pode acordar, que está acordando, que tem alguma dificuldade, não é a mesma coisa. Então, precisa ter essa união em todos os Essa sentidos. cumplicidade. É. Cumplicidade. Um sentir a dor do outro. Viver os desafios juntos. Porque muitas das vezes parece que é a mãe que sofre os desafios sozinha. Não, nesse caso não parece, não. Pelo que eu tenho ouvido, né, da maioria das mães atípicas, é realmente apenas a mãe. Infelizmente. Não é à toa que acontece tanto o abandono. Não é à toa que acontece o suicídio, como a Verônica, ela me trouxe esse relato. De mães atípicas se suicidando porque... Sim, sim. Cara, quando eu vi aquilo, Jesus amado. Quando eu vi também, eu não aguentei, não. Sabe? E aí, e por que isso acontece? Justamente pela falta de acolhimento. Só que ainda tem um outro problema que precisamos também olhar. Se essa mãe comete o suicídio, quem vai cuidar dessa criança? Se foi abandonada pelo pai, se os parentes e aderentes também não estão nem aí. Olha que situação que ela acaba se encontrando. Vai para um orfanato? Vai para as ruas? Então tá na hora realmente de começarmos a olhar para essa causa com outro olhar. Com outra visão, com a visão macro. Sair um pouco desse universo, sabe, do egocentrismo. De parar de acreditar que o problema é só da mãe. Que é só do poder público. Não, é de todos nós. Nós precisamos realmente entender que precisamos gerar esse grupo de acolhimento de um todo. Nós, como terapeutas, o poder público, através das instituições, o terceiro setor, de uma forma geral, e as famílias. Verdade. Principalmente os pais. Principalmente os pais. Eu sou filha, né, de pais separados, eu fui criada sem pai, e eu sei o que é não ter um pai, não ter uma referência. Também fui mãe solo, e eu sei o desafio que é de criar filho sozinha. E aí você me traz o pai, o marido, que é presente. Quer dizer, ele só existe na hora que quer a festinha, brother, acorda, viu? Acorda, porque desse jeito aí, nego velho, não vai. Não vai. Você tem que entender que o seu papel, além de provedor, é de protetor. E de protetor da sua família. Da sua mãe, do seu filho, tá? Da mãe do seu filho, desculpe, corrigindo aqui. É de protetor, não é só de provedor. Aí quer dizer que quando ela recebe o diagnóstico, você abandona. Ou
Você não abandona, de fato, não sai da casa, mas permanece em casa, mas deixa a carga sobre tudo Uma passividade, né? sabe? Aquela vida passiva. Mas aí ele quer que a mulher seja sorridente, né? Quer que a mulher se arrume pra ele, quer que a mulher trate bem. Como? Sem investimento. Não tem como. Como se ela tá enfrentando essa barra sozinha? Se você, como pai, não tá exercendo o mínimo, que é acolhê-la. Porque já são tantos nãos Já basta o nome da que a sociedade. gente recebe de estar em uma fila durante anos aguardando um neuro para aquela criança, porque o tempo está passando. A fila está lá, seu nome está lá, o nome da criança está lá na fila aguardando, só que o tempo não parou ali. A criança está vivendo. E tem outras demandas surgindo. E outras demandas, porque quanto mais não há intervenções, os prejuízos vão aumentando, a convivência vai piorando. O que acontece? O que me ajudou bastante, sem eu entender totalmente o que era autismo, foi buscar conhecimento. Não tem YouTube, não tem rede social. Fui procurar ajudar, eu preciso saber o mínimo para poder ajudar minha filha. Pegou hoje os recursos que a internet oferece para construir conhecimento para se autoajudar. Por onde eu começo? Perfeito. O que é que eu faço em casa? Porque ela tem essa dificuldade de começar e encerrar tarefas, porque ela tem essa rotina de, antes de dormir, arrumar bonequinhos. Se não fizer essa rotina de colocar os bonequinhos para dormir, ela não dorme. Tem todo, mas ali é desgastante, porque você fala, daqui a 40 minutos vai tomar um banho. Daqui a 40 minutos vai fazer alguma... Mas no início foi muito desafiador. Quanto eu já chorei, quanto, assim, no final da noite, bate aquela culpa, porque você se vê dentro de uma situação, meu Deus, como é que eu faço aqui? Fui buscar conhecimento. Então, eu sei o que é você estar diante de uma situação e não se sentir acolhida. Não falo isso pelo meu esposo. Falo pela questão de entender sobre aquele assunto. Não ter um órgão público que lhe oriente, que lhe ajude. O que é que eu faço? Não ter. É muito complicado. É uma sugestão que eu trouxe num programa anterior e que eu vou reforçar essa sugestão. As unidades de saúde deviam e devem criar programas, criar ações nas unidades básicas, justamente para oferecer essas orientações, que seja uma vez por mês, não só no mês de conscientização. Abril. Não só no mês de abril. Porque não é só no mês de abril, não, que a mãe enfrenta esse desafio, não, galera. Acorda. É de janeiro a janeiro. É todos os dias. Então, uma vez por mês, os gestores das unidades básicas devem sim mobilizar. Dá essa sugestão lá para assistente social, sabe? Porque se existe uma demanda, se existe uma necessidade, então precisamos fazer alguma coisa. Isso. Precisamos fazer alguma coisa. E aí pode sim as unidades, começando a partir da unidade básica de saúde, por quê? Porque se está relacionado à saúde... É o lugar que nós mais temos acesso. É o lugar mais próximo, que sempre estamos, pelo menos uma vez por semana ou mais, estamos sempre ali na unidade. Então, o lugar é a casa mais próxima, que pode ser uma ponte para as mães. É um lugar que a gente pode ganhar voz para que aqueles profissionais possam também contribuir e trazer melhorias, por mais que seja de pouquinho em pouquinho, mas já vai ser avanço. Exatamente. O que não pode é melhor não fazer melhor do que nada. Com a situação que está. Já melhorou muito, mas ainda tem muito para fazer. Muito. Eu concordo. Jeane, vamos ter parte 3, tá? Já vou lhe dizendo que vai ter parte 3, porque esse assunto realmente tem muita demanda. Minha equipe já mandou aqui, já estourou o tempo. Você não sabe de nada. Vai ter programa diário daqui um dia, só pra gente poder falar desses assuntos aqui, porque o negócio tá ficando bom, certo? Então, vai ter parte 3, pode ter certeza, porque realmente, assim, eu tenho buscado muita informação sobre a causa, e eu percebo que existe, sim, diversas demandas. Um ponto que você trouxe agora aqui na parte final é sobre o parceiro, o esposo, o cônjuge também, sabe? Ter realmente essa participação nesse desafio, porque não é responsabilidade só da mãe. E a gente vai ter que falar um pouco mais sobre isso, até para conscientizar, certo? Então, quero agradecer mais uma vez de você ter participado junto conosco do CoutoCast. Como você falou, já se sinta em casa, porque vai ter parte 3, lógico, tá? Quero agradecer aqui mais uma vez a GS, que trouxe aqui esses mimozinhos que... Olha pra isso, gente, que cuticute. Ai, meu Deus. As miniaturas. Enfim, sabe? Eu tô ficando mal acostumada. Então... Quero agradecer a GS Distribuidora por mais esse apoio. Agradecer também a Arte Modular. Agradecer ao Instituto Arte da Fé, a toda a nossa equipe.
falando também um pouco mais da GS, a GS também tá aí também com um processo onde eles estão oferecendo oportunidades de você, que além de consumir, quer empreender com a marca Rinode. Vocês entrem em contato aí com esse número, porque o pessoal da GS vai lhe passar todas as informações de como você exercer uma atividade comercial, ter aí a sua renda principal, que é o caso de alguns, ou uma renda complementar, tá certo? E também quero aqui fazer aquela solicitação que eu não fiz no início, mas eu não podia encerrar o nosso programa sem fazer, que é de vocês ir lá, assinar o nosso canal, ativar as notificações, dê o seu like, compartilha, tá? Vai lá e maratona, gente. Vai lá, tem muito conteúdo aí. Os episódios tá ficando bacana. E tá vindo muita coisa bacana aí pros próximos momentos. A partir do segundo semestre, o CoutoCast ele vai vir como por temporadas. Inclusive, já tem a convidada, tá? Da temporada do outubro. Fechei essa semana. Maravilha. Uma temática super legal. Uma convidada que tem uma história aí show de bola, que vai inspirar muito vocês. Então, não esquece, assina o canal, ativa as notificações, deixa lá seu like, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E segue lá no Instagram também, tá? O @CoutoCast 2025. Jeane, suas considerações finais, minha querida. Quero agradecer por mais uma oportunidade. Parte 3 vem aí. E é muito bom estar aqui compartilhando. Conhecimento sempre é bom ser compartilhado. Principalmente quem sabe a dor da ausência do conhecimento. Então é muito bom poder estar contribuindo aqui para as mãezinhas. E é muito bom poder ter esse espaço aberto para que outras mães, outras famílias possam ser acolhidas através de um podcast desse. Porque vai orientar, vai ajudar muitas mãezinhas e é fora da logística nossa, quantas pessoas vão ser alcançadas. Então, só agradecer por esse acolhimento do podcast e de todo o trabalho, toda a equipe que tem nos abençoado com essa oportunidade. Amém. Meus amores, encerra-se aqui mais um episódio do nosso CoutoCast e aguardo vocês no próximo programa. Beijo, 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 que Deus abençoe. Olá, eu sou a Nicole, a menina da 5ª série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na 5ª série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue.